Creio que Deus, Ele quer, nessa tarde, nos despertar e olharmos para a palavra daquilo que o poder do Evangelho tem para fazer. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 1 e 2 diz assim: aconteceu, depois disso, que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Podeis acertar, queridos. A missão da igreja é cumprir o ide de Jesus. Esse texto que acabamos de ler, Lucas, ele está dizendo que Jesus, ele andava de cidade em cidade, ele não parou. A dinâmica do seu ministério foi que em todas as cidades aos seus arredores ele esteve ali percorrendo, para que cumprir o chamado, cumprir aquilo que era o desígnio de Deus. Mas tem uma coisa que é mais, porque diz que ele percorria de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. O que é isso? Está dizendo que os grandes centros era alvo da presença de Jesus. Aldeia fala de lugarejo, locais com poucas pessoas. Então Jesus, ele percorreu tanto as grandes cidades, como também de aldeia em aldeia. Não foi uma, nem várias. Lá estava ele, fazendo o quê? Pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. Deus tem nos chamado, irmãos, para dar continuidade, pregar, anunciar, proclamar. Evangelho significa boas novas. As boas novas do Reino de Deus, que Jesus iniciou 2000 anos atrás, proclamando, ele designou a nós. Ele disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei Consolador para que fique convosco. Vocês receberão poder a descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minha testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então Jesus, ele deixou o exemplo para mim, para vocês, para nós. Ele deixou a maneira como nós temos que desenvolver o ministério. E o final do versículo 1 diz: ia com ele os 12 discípulos. O que isso tem a ver conosco? 12 homens perfeitos? Não. Sem problemas? Também não. Mas eles estavam ali com Jesus, caminhando, indo pregar, anunciar. Entendiam tudo? Não. Quando nós olhamos os diálogos de Jesus ali, já no final do seu ministério, nós percebemos quão imaturos eles eram ainda, quantas coisas que tinham para crescer, mas eles estavam lado a lado no ministério de Jesus. O que significa para nós, irmãos? Não tem como nós esperarmos: olha, quando eu chegar nesse patamar eu vou fazer a obra, quando eu chegar aqui eu vou fazer. Não. Os discípulos foram com Jesus em todos os momentos do seu ministério. Nós temos que fazer a nossa parte, porque a ação de converter as pessoas pertence ao Senhor. A ação de mudar o coração é de Deus. Deus não deu a nenhum de nós essa tarefa: vá e mude a vida das pessoas. Não, vai e pregue. Mudança é autoexpressão. Então o nosso trabalho é o menor, porque o nosso trabalho é só proclamar. E a Bíblia fala que a fé vem o quê? Pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então eu proclamo a palavra de Deus, isso desperta a fé no coração do ouvinte, e a fé vai trazer a presença do Espírito Santo, que vai invadir o coração e vai transformá-lo e mudá-lo. Então Jesus, ele percorria cidades, aldeias, com esse propósito: pregar e anunciar o Evangelho do Reino. O que isso mostra, irmãos? A igreja não pode perder o seu foco, não pode perder o seu papel. Por mais que tenhamos desafios e desafios diante de nós, a maior missão da igreja é anunciar o Reino de Deus. Se nós não cumprirmos isso, irmãos, estamos sendo qualquer coisa, mas menos igreja de Deus. Porque não adianta nós mudarmos a vida das pessoas.
terra e não mudamos o destino eterno delas. De que vale nós, se conseguíssemos, vamos fazer casa para todo mundo, vamos colocá-los com um guarda-roupa, vamos dar roupa, vamos dar comida, vamos dar... Mas se as pessoas não tiverem seu coração transformado e mudado, só estaremos dando para elas um pequeno deleite aqui na terra, mas padecerão eternamente perdidas. Então, irmãos, primeiro nós devemos ganhar almas. E aquilo que nos for possível de cuidar, de melhorar, vamos fazer. Mas o ponto primordial é ganhar essas almas para o Senhor. Então a Bíblia está dizendo: Jesus percorreu de cidade em cidade, aldeia em aldeia. Os 12 estavam com ele. E aqui inicia a pregação, o verso 2. Porque o verso 2 diz que também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Jesus, ele tinha um bojo, um conjunto de pessoas que andavam junto com ele. E quebrando um paradigma social daquela época, mulheres assessoraram a Jesus. O Evangelho, ele traz essa mudança, irmãos. Jesus, ele trouxe um novo patamar para as mulheres, dando a ela a posição de honra. Sabe o que é forte quando eu olho o verso 3? Olha o que diz o verso 3, nós vamos voltar porque a palavra está no 2. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, ela é uma mulher que faz parte da nata social daquela época. Susana e muitas outras, quais com seus bens ajudavam Jesus e seus discípulos. Sabe o que significa? Deus escolheu essas pessoas, corresponderam a essas mulheres, e foram elas que sustentaram o ministério de Jesus financeiramente. Do ponto de vista nosso humano, nós vamos dizer não. Quem vai sustentar são os homens, sabe? Não, é porque quem tem o recurso é os homens. Deus, na sua infinita graça, mostrando que é Ele que faz, é Ele que opera, Ele moveu o coração dessas mulheres ricas, e elas foram que sustentaram o ministério de Jesus. Jesus se sentiu inferior? Não. É para o reino, é para a obra, é para o Senhor. E essas mulheres foram instrumentos. Mas por que elas foram instrumentos? Aí que eu entro o que eu quero falar hoje. Porque foram tocadas, irmãos. Se a nossa vida for tocada, tem que ocorrer uma mudança aqui dentro. O verso 2, onde eu quero falar, diz assim: também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e de enfermidade, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Eu tenho algumas coisas aqui anotadas sobre essa mulher. E é interessante que Maria Madalena é uma figura de muitas especulações, de muitas controvérsias, escuta, antibíblicas, incoerentes com a palavra. Levantou-se inúmeras suposições e coisas aleatórias, e que na verdade tenta desonrar a vida dessa mulher, contradizer aquilo que a palavra de Deus diz. Mas hoje eu quero caminhar com a palavra. Qual é o peso que essa mulher teve? Primeiro, a Igreja Católica designou essa mulher como uma prostituta, mas em nenhum lugar da Bíblia diz que Maria Madalena era uma prostituta. Madalena significa que ela era de Magdala. Magdala era uma cidade que estava próxima de Cafarnaum, cerca de 10 quilômetros. Magdala era uma cidade próspera. Se pudéssemos dizer, era um lugar onde havia muitas pessoas, uma boa situação financeira. E ela vinha de uma família rica. A Bíblia não diz se ela era solteira, se ela era viúva, se ela foi herdeira dos seus pais, mas ela era uma mulher rica. Morava em uma cidade que tinha muitas pessoas ricas. E a primeira coisa que eu observo aqui, irmãos, é que, por maior que seja o sonho das pessoas de serem ricas, a riqueza não resolve os problemas dos seres humanos. Quantos ricos e milionários que estão aí se destruindo com drogas, com psicodrópicos, não dormem, um tédio terrível de vida, e as pessoas às vezes falam: se eu tivesse, se eu tivesse.
Mas quando eles chegam lá, no topo às vezes, muitos deles terminam sua vida no meio do suicídio. Porque o dinheiro, poder, essas coisas, ela não resolve os conflitos internos. Tem coisas metafísicas que vai muito mais além do que apenas a questão do ter, do possuir. Nós temos uma identidade interior lá dentro de nós, e essas coisas não se resolvem, porque perdão não se compra, a culpa não se compra. A culpa, você não consegue resolver a sua culpa com dinheiro. Por mais que você doe, isso não vai resolver suas questões internas. Seus traumas não podem ser resolvidos com os recursos. O dinheiro tem o seu limite. E por isso vemos tantas pessoas ricas que vão embora cedo demais. O fundador da Apple mesmo, por exemplo, Steve Jobs, morreu aos 56 anos de idade. O homem estava no topo da sua carreira, no seu momento ápice, mas o dinheiro não foi suficiente para segurar o pensamento. Porque a riqueza, ela tem essa limitação. E as pessoas consideram que se elas fossem ricas, elas seriam pessoas muito bem resolvidas. Então nós temos Maria Madalena. Ela mora em uma cidade onde existem pessoas que têm riqueza. Ela vem de uma família rica, mas ela tem um problema. E esse problema não se resolve com dinheiro. A Bíblia diz que ela foi possuída por 7 demônios. Passou a ser atormentada. Demônios vieram habitar no corpo dessa mulher. Sim, sua voz era alterada. Seu físico sofria mutações. E eu fico pensando o desespero dessa mulher, da crise. As amigas se afastam, a família se afasta. Ninguém quer conviver com ela do endemoniado. Quem quer? E ela vai perdendo e ela não tem para quem recorrer. A religião não pode ajudá-la. O dinheiro que ela tem não resolve o seu problema. Ela não tem como se livrar da sua situação. Então ela tem uma vida deformada, infeliz. E quando suas amigas vão dizer: olha, Maria, você fez uns negócios ali que a vergonha que a imbuía, a vergonha de saber que fez e que ela não sabia que tinha feito. E essa mulher vive esse tormento. A Bíblia não descreve quanto tempo ela ficou atormentada. Mas uma coisa, irmão, nós precisamos salientar. A ação dos demônios são ações destruidoras, desmoralizantes, são ações que geram vergonha. Quando nós pensamos no homem de Gadara, possuído por demônios, a Bíblia descreve esse homem como alguém que vivia. Olha o que diz a palavra no Evangelho de Marcos, capítulo 5. A partir do verso 3 diz assim: esse homem vivia nos túmulos. Ninguém podia prendê-lo, nem mesmo o concorrente, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeira, as cadeiras foram quebradas por ele, as correntes foram despedaçadas. Ninguém dominava. Andava sempre de dia e de noite, gritando entre os túmulos, e os montes ferindo-se com pedras. Sim. Essa era a vida do homem de Gadara. Isso é a condição de um homem. Mas quando nós pensamos tudo isso de uma mulher, Lucas, quando fala do homem gadareno, é só você virar a página aí no capítulo 8 de Lucas, no verso 27, olha o que diz: logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito, não se vestia, não habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. O gadareno, ele se despia, andava nu, expondo as suas vergonhas. Essa é a ação dos demônios: envergonhar as pessoas, quebrar a sua moralidade.
Agora imagina Madalena, possuída por demônios, sem ter onde pedir ajuda. Ao contrário, cada vez mais portas se trancavam para ela, pois ela não tinha a quem recorrer. O dinheiro não ajudava, a religião não ajudava. Até que, em uma das passagens de Jesus, a Bíblia não descreve como foi, mas a Bíblia diz que ela se encontrou com Jesus. E nesse encontro que ela teve com Cristo, os demônios que habitavam sobre ela, os demônios que escravizou ela, tiveram que bater em retirada. Eu fico imaginando o dia que essa mulher encontrou com Jesus. Pela descrição que a Bíblia fala dos endemoniados, Jesus deve ter dito: saia dela, demônios, deixe ela em paz. E aquela mulher, após receber essa ordem e ver o seu corpo totalmente agora livre, depois de tanto tempo dominado, cadeias foram quebradas naquele dia, despedaçadas, e ela se sentia livre. Não tem mais vozes gritando na sua mente, não tem mais seu corpo sendo impedido sem ela conseguir dominar. Ela está livre. Queridos, Jesus curou essa mulher, Jesus libertou ela dos seus demônios. Agora ela é alguém livre, ela vive uma novidade de vida, completamente liberta. Não era mais a endemoniada de Gadara, era a liberta de Magdala, né? Era a liberta de Magdala. Maria Madalena, a livre. Só que aí, irmãos, o que acontece com essa mulher? Nós vemos a mulher cananeia, que Jesus curou, nunca mais ouviu falar. Nós vemos a mulher do fluxo de sangue, nunca mais ouvimos falar dela. E tantos personagens que passaram pelo ministério de Jesus e que foram embora, foram curados, transformados. Mas Maria Madalena, a mudança que ocorreu nela foi tão forte, foi tão intensa, que ela colocou como projeto de vida: a partir de hoje, a partir de então, eu dedico a minha vida totalmente a Jesus. Ela passou a ser uma seguidora de Jesus. Ela não apenas foi liberta dos demônios, mas ela passou agora a vivenciar uma vida de entrega. E a Bíblia diz aqui que ela, juntamente com as outras mulheres que foram libertas, elas passaram a financiar o ministério de Jesus. Vão falar mal? Não quero saber o que vão falar. Tem um louvor lá no Brasil que diz assim: não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Porque não era muito comum, normal, mulheres seguirem os rabis. E Maria Madalena, ela entra nesse núcleo de mulheres que decidiram a seguir o Senhor. Sabe o que é isso, irmãos? É vivermos acima da média. Mas isso ninguém faz. Eu não quero saber se ninguém está fazendo. Eu quero saber que eu estou apaixonado por Deus e eu vou fazer. A decisão de Madalena é fazer aquilo que outros não estavam fazendo. E ela decide seguir Jesus, andar com Jesus e colocar os bens dela à disposição do Senhor. Ela renunciou tudo. Renunciou à vida passada, renunciou à sua riqueza, renunciou à felicidade. Entenda, irmãos? Eu me empolgo em pensar, porque ela poderia dizer assim: agora eu vou viver. Outrora eu não vivia, eu estava escravizado, os demônios bagunçaram minha vida, agora eu estou livre. Não, ela disse: outrora minha vida foi bagunçada, agora que eu estou livre, eu vou me doar plenamente para Jesus. Eu vou dar o meu melhor, eu vou servi-lo. Sabe o que ela tinha? Gratidão. A gratidão daquilo que Deus faz por nós, irmãos, nos faz amá-lo de todo o coração. João, quando ele escreve lá na sua primeira epístola, ele diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Jesus diz assim: quanto mais é perdoado, mais se ama. Quando ele estava na casa de Simão, e Simão ficou questionando, Jesus disse: Simão, está vendo essa mulher pecadora? Eu cheguei na tua casa, Simão,
você não me ofereceu água para lavar os pés. Essa mulher, ela está lavando meus pés com as lágrimas. Simão, você não me ofereceu azeite para minha cabeça. Essa mulher, ela derramou perfume sobre mim. Simão, você não me deu o ósculo. Você não me deu um beijo no rosto. Essa mulher está beijando os meus pés. Sabe por quê, Simão? Quem é mais perdoado, mais ama. Quando eu entendo tamanha dimensão do perdão, do que Deus fez por mim, irmãos, há uma entrega plena, total e absoluta da minha alma, do meu ser para Deus. Eu estava perdido. Todos nós, não havia esperança para nenhum de nós. Mas Deus estendeu a sua mão de graça, de misericórdia. Não foi mérito nem meu, nem teu, nem nosso. Foi a graça de Deus que nos alcançou. Ele nos tirou do charco de lodo, do lamaçal do pecado. Nós que estávamos ali escravizados, condenados ao inferno. E Ele nos alcançou, nos tirou como forte, nos lavou e limpou-nos de todo o pecado. Escreveu nosso nome no livro da vida, nos deu direito de vida eterna. Como não amar esse Deus? Como não desejar viver uma vida plena com Ele? Sim, é uma escolha que nós devemos fazer, amados, no nosso coração. Maria Madalena, a Bíblia não diz em qual período do ministério de Jesus que ela foi alcançada, mas uma coisa nós sabemos, desde o dia que ela teve encontro com o Senhor, ela nunca mais voltou atrás. Ela passou a se entregar, a doar-se, a viver intensamente com Jesus. Mas para nós adiantarmos, escuta, no momento mais crucial da vida de Jesus, quando ele ali no Getsemane foi preso e foi levado para julgamento com Caifás, e o sinédrio ali condena ele, e ele é levado então para ser julgado por Pilatos, por Herodes. A sentença sai. E eu pergunto, se nós olharmos para o capítulo 8, versículo 1, a Bíblia diz: Jesus percorria cidade, aldeia, aldeia, os 12 estavam com ele. A pergunta era nesse momento: quantos estão com Jesus? Só João. Os 12, menos de 10%. Somente um estava ali. Mas a Bíblia diz, no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25: junto à cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Os discípulos fugiram, foram embora, mas Maria Madalena estava lá. Ela tem gratidão no peito, tem gratidão no coração. Ela não foi embora, não teve medo. Talvez ali chorando, gritando, não conseguia fazer nada, era uma mulher impotente. Mas aos pés da cruz estava ela chorando, dizendo: eu estou aqui, meu mestre, eu não te abandonei. Eu sei o que o Senhor fez por mim. Eu tenho uma marca no meu peito, eu tenho uma marca no meu coração. Mesmo que eu não entenda o que está ocorrendo aqui, não sei como vai ser, mas eu amo, Senhor. Eu amo aquilo que tu fizeste por mim. E ela permanece ali. João diz isso. Mateus, o evangelista, também descreve, no capítulo 27, versículo 56, quando ele descreve as pés da cruz, ele diz: entre elas, versículo 55, melhor, olha, estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servir. Quer dizer, juntando isso com Lucas 8, está dizendo que as mulheres foram mais fiéis que os homens. Aquelas mulheres, versículo 55 está dizendo que o serviam com recurso, lá no momento mais crucial, elas estavam ao pé da cruz. O verso 56 diz que entre elas estava Maria Madalena. Observe esse detalhe. Os evangelistas são unânimes em apontar que Maria Madalena foi uma serva, uma discípula fiel,
uma discípula que permaneceu, que esteve ali. Marcos, no capítulo 15, versículo 40, ele diz também: estavam também ali algumas mulheres, observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena. Esta mulher, outrora escrava do diabo, escrava dos demônios, agora liberta, que ouviu os ensinos, que viu cura, que viu milagre, que viu prodígio, que viu maravilhas, estava aos pés da cruz, vendo o Filho de Deus sendo crucificado, humilhado, e ela ouviu ele dizer: testemunhai, consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ele curva a cabeça, morre. Tudo isso ela esteve ali a assistir. Mas como disse, é só mulheres que não tinham poder político, não tinham poder social, não podiam intervir. E é tão lindo, irmãos, saber: Deus cuida de nós. Sabe por quê? Quando Pedro não estava, quando Mateus não estava, quando os discípulos lá não estavam, Deus levantou dois homens: José de Arimateia, Nicodemos. José de Arimateia vai lá em Pilatos e diz: eu quero o corpo do Rabino. Ele era um homem rico, era um homem do sinédrio. E Nicodemos, da mesma forma, vai lá, aparece na hora exata. E ele se propõe então a pegar o corpo de Jesus e fazer o sepultamento. Em Marcos capítulo 15, versículo 43, diz: José de Arimateia, ilustre membro do sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Talvez o que elas iriam fazer era aplaudir e dizer: que bom que tem alguém fazendo o que nós não podemos fazer. Sim, José de Arimateia foi lá, pediu a Pilatos, requereu. Por que diz ousadamente, irmão? Jesus foi morto. Ele foi morto por um problema religioso, político, e dentro do crime judaico, maldito aquele que for pendurado no madeiro. A morte de cruz, quando nós entendemos a morte de cruz, que isso era para o pior dos piores, era a barbárie dos barbáries. E foi dessa forma que o nosso mestre morreu. Grande parte dos que morriam na cruz, seus corpos eram deixados para serem comidos por animais, para servir de exemplo para aqueles que se levantassem. Viu ele dar o brado que está morto, mas ela foi até o momento que ele foi sepultado. Não, ela não foi embora. Enquanto o corpo de Jesus não foi sepultado, lá estava Maria Madalena. Mateus, ele descreve no capítulo 27, no versículo 61, ele diz assim: estavam ali sentadas em frente do túmulo Maria Madalena e a outra Maria. Sim, lá estava Madalena assistindo o local, e talvez já maquinando, pensando: eu vou voltar. Eu quero fazer um sepultamento mais digno para ele. Porque o sepultamento foi feito rápido. Apesar de que a disposição de José de Arimateia e de Nicodemos foi que eles deram a Jesus o sepultamento de um príncipe, de um rei. Mas ainda assim elas queriam fazer a parte que lhes cabia. Sexta-feira, final de tarde, Jesus sepultado, discípulos tudo temerosos, as mulheres vão para casa, chorar amargamente e pensar: o que fazer? O que poderia ter sido feito? Mas elas no sábado à noite, lembrando que o judeu, o horário é 18 horas do dia, fecha 18 horas. Então, quando terminou o ciclo das 18 horas do sábado, elas compraram as especiarias, deixaram tudo preparado. E o que é que essa mulher fez? No capítulo 28 de Mateus, no versículo 1 diz assim: passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo.
No capítulo 16, versículo 1, estamos falando do mesmo ato, mas apenas acrescentando o que cada evangelista veio trazer. Olha o que diz: passado o sábado, Marcos 16, 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Acordaram cedo, gastaram dinheiro com as especiarias, juntaram aquilo tudo e foram. No verso 3 diz assim: diziam umas outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Elas tinham um problema enorme, irmãos. Tinha uma pedra enorme. Elas não teriam acesso ao corpo. Mas ficaram dentro de casa? Não. Não sei como vamos entrar. Mas que não, para lá não. Precisaria de 10 a 15 homens para rolar uma pedra dessa. Mulheres frágeis, fracas, foram para lá. Independente de saber que elas não conseguiriam, já sabiam que não conseguiriam, mas ainda assim elas foram. Tanto é que o verso 3 está essa é a pergunta: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Mas elas levantaram cedo, elas foram para lá, elas estavam disponíveis. O que é isso, irmãos? Amor. O que define Maria Madalena aqui é o amor, é a gratidão. Ela quer servir ao Senhor com o melhor que ela tem, por causa daquilo que ela foi alcançada. Para fechar essa parte, João capítulo 20, versículo 1. João, ele descreve assim: no primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Que susto! Chegou lá, a pedra está removida, não tem corpo. O que ela faz? Verso 2 de João 20. Então correu, foi até onde estava Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava e disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocar. Ela tem atitude. Ela percebe que o corpo de Jesus não está ali, ela sai dali e vai avisar: Pedro, olha, deu problema. O corpo de Jesus não estava na sepultura. Pedro sai correndo, vai para lá, ele e João. E eles observam que Jesus não está ali. Agora tem uma coisa impressionante, irmãos, aqui no capítulo 20 de João, no verso 10, olha o que diz: e os discípulos voltaram outra vez para casa. O verso 11 diz: Maria, no entanto, permaneceu junto da entrada do túmulo chorando. Entende? Os discípulos que vieram ali olharam para o povo, foi todo mundo embora, bora. Não tem nada para fazer. Maria não, ela fica ali. Ela está chorando. O verso 20, o verso 11 ele está dizendo, né? Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados no corpo que Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e o outro aos pés. Então ele perguntou: mulher, por que você está chorando? E ela respondeu: porque levaram do Senhor e eu não sei onde puseram. A revelação de Deus é para quem permanece. A grandeza da revelação de Deus é para quem permanece, irmãos. Isso não foi visto pelos discípulos, porque eles não estavam lá. Mas ela que ficou, que permaneceu, ela conseguiu ver lá dentro. Sim, lá dentro do túmulo estavam 2 anjos sentados. E então veio a surpresa maior. O verso 14 diz: depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela não conseguiu reconhecer a voz de Jesus. Por quê? Está com seu coração ferido. É madrugada ainda, está tudo escuro. Ela está ali com os olhos já bem passados, de tanta lágrima que já derramou. Está desesperada. Desesperada porque foi sozinha. Não foi embora.
ela supôs que aquele ali era o jardineiro. Aí ela diz: se o Senhor tirou ele daqui, diga-me onde você colocou, e eu levarei isso aqui para minha porta. Sabe por quê? Sabe o que ela está dizendo? Me diga onde está o corpo, que eu vou lá pegar e vou levar. Mas como? Vamos imaginar, 70, 80 quilos, impossível ela carregar. Mas ela está dizendo: eu amo tanto ele, que se eu tiver que jogar nas costas para carregar, eu vou levar o corpo dele de volta. Isso é amor, irmãos. Isso é amor, que vai trabalhar acima dos seus limites. Para ela isso é impossível, mas ela estava disposta a fazer. Ela tinha disposição de botar nas costas e carregar o corpo. Porém, o verso 16 diz que aquela manhã então nunca mais foi a mesma para ela, porque Jesus disse: Maria! E ela volta-se, e aí sim ela vai dizer: Rabone, mestre! E ela se joga aos pés do Senhor. Jesus: não me detenha, porque ainda não subi para meu Pai. Vá até meus irmãos, diga a eles: subo para meu Pai, o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Que tremendo é pensar nisso daqui. Às vezes lemos a palavra, irmão, e não observamos os nuances, os detalhes. Porque Maria Madalena, a endemoniada de Magdala, é a primeira a ver Jesus ressurreto. Aquele que venceu a morte. Escuta, irmãos, quando nós falamos, né? Ressurreição de Lázaro, filho da viúva de Naim, a filha de Jairo. Presta atenção. Essa ressurreição, eles ressuscitaram para voltar a morrer. Jesus é a primícia da ressurreição, porque ele ressuscitou e venceu a morte e se tornou a referência da ressurreição que vamos ter. E Maria Madalena é aquela que vai ver o Cristo ressurreto. Que privilégio! Por isso eu sempre tenho insistido: honre a Deus, faça o teu melhor. Ela poderia dizer: mas quem tinha que ter aquele Pedro? Quem tinha que ter aquele discípulo? Não tem ninguém aqui. Não importa, você não está fazendo, faz você. É isso que Deus honrou na vida de Maria Madalena. É que ela está fazendo o que outros não fizeram. Ela está onde outros não estão. Esse versículo 17, eu faço questão de relê-lo para vocês. Observe o peso que tem aqui. É Jesus ressurreto falando com ela: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Vá aos meus irmãos. Após a ressurreição, ela é a primeira comissionada. Jesus está dando comissão: vai lá falar com eles. Subo para o meu Pai, o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Sabe o que eu estou fazendo? Alguns chegam a chamar Maria Madalena apóstola dos apóstolos. Mas por que isso? Porque ela é enviada para anunciar aos apóstolos que Jesus tinha ressuscitado. Privilégio, honra. Deus, lá no Velho Testamento, deixa bem claro: eu honro os que me honram. Quando nós honramos a Deus, Deus também ele nos honra. E diz o versículo 18: então Maria Madalena foi, anunciou aos discípulos e disse: eu vi o Senhor. E contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. É tremendo pensar nisso. Sabe por quê? Aqui tem uma questão de um problema sério dentro do campo daquilo que o pessoal diz: ah, mas tudo isso, a ressurreição foi uma invenção da igreja. Não, escuta. Nos termos da lei, o peso da testemunha de uma mulher era nulo, zero. Uma mulher casada, o seu testemunho era nulo se o seu marido quisesse anular o peso do seu testemunho. Uma mulher solteira, ela não poderia ser testemunho se o pai dissesse que o testemunho dela não valia, então o testemunho da mulher não valia. Se fosse para inventar alguma coisa, irmãos, não. Como é que você vai inventar de um testemunho nulo? Mas Jesus escolheu, dando honra aquilo que ele teria que fazer na vida das mulheres. Hoje, quando eu vejo mulheres se doando pelo reino, mulheres sendo levantadas no ministério, pastoras, evangelistas, mulheres que estão fazendo coisas tremendas que homens não estão fazendo, eu digo: é aquilo que Jesus fez com Maria Madalena. Ela nunca foi nomeada apóstola, ela não era apóstola,
mas ela foi designada para ir falar com os apóstolos. Vai lá, diga que eu vou me encontrar com eles. Vai lá, diga para Pedro que eu vou encontrar com eles. Porque ela permaneceu, ela esteve aos pés do Senhor, ela esteve junto com o Senhor. Então ela amou enquanto Jesus viveu. Ela amou quando Jesus morreu e amou, continuou seguindo ele após a sua ressurreição. E eu termino, irmãos, Atos capítulo 1, versículo 14, diz assim: todos que perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Sim, Maria Madalena é esta mulher que, desde o dia que foi tocada e transformada pelo poder do Senhor, nunca mais abandonou a presença de Jesus. Viveu por ele, andou por ele, caminhou por ele, sim. Inventaram um monte de lendas, mas quando eu olho para a palavra de Deus, entrega, que postura de alguém que amou, postura de alguém que se entregou e que decidiu viver em prol do Senhor. E a minha pergunta é: e o seu coração? E a sua vida? Se hoje você tivesse que comparar com essa mulher que 2000 anos atrás viveu, como é a sua entrega? Qual é a sua referência hoje da sua entrega pelo Senhor? Deus, ele está procurando homens e mulheres que tenham postura de Maria Madalena, disposição para experimentar a mudança, mas disposição de se entregar pela obra, de fazer a obra, de se doar. Em nenhum momento do ministério de Jesus, entenda isso, não existe durante todo o período do ministério de Jesus, Maria Madalena nunca curou ninguém, ela nunca pregou nenhum sermão, mas se você olhar a quantidade de vezes que a Bíblia cita ela, pela sua dedicação, ela fez aquilo que lhe cabia, esteve ali, servindo naquilo que era necessário. Irmãos, nem sempre nós vamos estar nos holofotes, nem sempre nós vamos estar lá na linha de frente, mas o que importa é que nós estejamos servindo o Senhor. Madalena foi essa mulher que serviu sem que ela estivesse no foco, aí recebeu a honra do Senhor. E a nossa maior honra, irmãos, é quando nós chegarmos lá no céu e ouvir a parte do Senhor dizendo: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Será lindo esse momento, e eu quero estar lá. Deus quer que nós estejamos lá. Imagine nosso nome ser gritado, dizendo: Rosilene, vem! Oh glória, oh glória, que maravilha, irmão, será? E a gente vai dizer: valeu a pena o choro, a agonia, o sacrifício que eu fiz. Valeu a pena. Por isso, irmãos, permaneçamos firmes, nos doemos, choremos quando tiver que chorar, nos alegremos quando tiver que nos alegrar, mas jamais abandonemos a nossa vida com o Senhor. Se coloque de pé, feche seus olhos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos alcançou, nos libertou do pecado, quebrou o jugo que estava sobre nós, despedaçou os grilhões que nos prendiam, as amarras, e o Senhor nos colocou em liberdade. Ó Senhor, obrigado, Deus, porque o nosso cativeiro foi retirado de nós, e o Senhor nos deu, Senhor, a palavra de libertação, de transformação. O Senhor nos deu uma nova história, um novo viver, uma nova vida. E por isso nós queremos te bendizer, Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor fez por nós. Mas também clamamos a Ti, Deus, dá-nos um coração grato, muda a nossa postura, Deus, dá-nos, ó Deus, a postura que essa mulher teve de entrega, de dedicação. Ó Deus, ensina-nos a renunciarmos a nós mesmos, a renunciar, Senhor, a si próprio, para te servir na inteireza do nosso coração. Nós queremos nos doar para Ti, Senhor, e agradar a Ti em tudo. Assim, Deus, despeça-nos debaixo da Tua bênção. Dá-nos uma semana de vitória, de conquista. Assim nós oramos. Abençoa meus irmãos, Deus, que aqui não puder estar. Seja com eles.
Visita, Deus, cada um dos nossos irmãos. Que a tua bênção chegue em cada lar, cada família. Que o Senhor nos alcance, Deus. Assim, obrigado, Deus, por tudo. No nome eterno de Cristo Jesus. Estenda as tuas mãos assim. Que o grande e maravilhoso amor de Deus, que é graça infinita, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo permaneçam sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todos sempre, e todos digam comigo amém. Deus os abençoe, queridos, vem em paz, em nome